Bom dia, nós estamos aqui no Ciência na Cidade. É o podcast da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Hoje nós temos a honra de entrevistar o secretário da SEMAN do município, o Elison Silveira, juntamente com a professora Maria Cristina Crispim, que está aqui do nosso lado, que vai falar sobre o Jaguaribe Vive e os projetos de meio ambiente que existem sendo desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. Professor Guido Lemos, secretário da Ciência e Tecnologia do município de João Pessoa, também está aqui com a gente. E a gente vai começar falando logo com o secretário, né? Eu gostaria de saber, secretário, quais são as ações e os projetos que a SEMAN está desenvolvendo hoje com relação à poluição das praias. Olá, primeiramente agradecer o convite de estar aqui participando, né, do podcast Ciência na Cidade. A Secretaria de Ciência e Tecnologia é uma grande parceira da SEMAN, através do financiamento de tecnologias, de soluções sustentáveis que vêm colaborar com a gestão ambiental de uma forma geral, trazendo também a academia. E aí eu inicio minha fala até fazendo uma interlocução com a professora Maria Cristina, falando sobre os rios e falando, né, porque os nossos rios, nossa malha de recursos hídricos acaba desembocando nas praias. E é essencial que a gente traga essa informação. O ponto principal das ações da prefeitura tem sido realizado exatamente no Rio Jaguaribe, através do programa João Pessoa Sustentável, programa que envolve habitação, envolve urbanização, implantação de parques, envolve implantação de vias. É um processo que é financiado pelo BID, que custa mais de 200 milhões de reais, mas ela tem uma grande interação socioambiental. E por que a gente fala isso? Porque a comunidade ribeirinha, a comunidade que está próxima aos rios, historicamente, essa ocupação urbana foi levando a uma ocupação das áreas de preservação permanente, da região de mata ciliar, despejo, né, de efluentes nos rios, e ao longo do tempo os rios, né, estou falando especificamente do Jaguaribe, mas isso se estende a todos os outros, passa por um processo de desassoreamento, contaminação, processo de mortandade de peixes, um processo de baixa de oxigenação. Então, tudo isso ele vem sendo monitorado. Então, também nesse programa, a gente tem um monitoramento da qualidade dos rios. E através desse monitoramento da qualidade dos rios, nós podemos indicar ações adequadas, assim como temos parceria com a professora Maria Cristina, soluções de biorremediação, como ela vai apresentar. Mas é também um programa social, e aí a gente vai envolver outras partes. Então, a relocação de famílias, e não é para longe, para dentro da mesma bacia, para a construção de habitacionais, então as pessoas estão saindo de áreas de risco, estão deixando de ter condições subhumanas de moradia, passar a ter condições dignas de moradia. E aí, essa é uma ação voltada à Secretaria de Habitação, Secretaria de Gestão Governamental, Ação Social, e a Secretaria de Meio Ambiente entra com um processo de acompanhamento, como eu falei, da qualidade da água, o antes, o durante, para a gente chegar no depois, nas qualidades próprias de balneabilidade, as condições próprias para não só para o uso humano, mas para a própria biodiversidade. Então, isso é muito importante, a gente também acompanha a permanência, né, os bioindicadores. Então, como é que está a vegetação, como é que está a fauna local, às vezes a presença de um determinado indicador, bioindicador, já aponta que pode estar havendo um desequilíbrio nessa determinada bacia. E aí a gente vem adotando várias ações. E aí a gente vai estendendo aí ao Rio Paraíba, ao Rio Mandacaru, ao Rio Laranjeiras, ao Rio Timbó. A gente tem um monitoramento das nascentes. Então, para a gente falar dos rios, a gente precisa falar do início dele. Então, alguns rios, né, de João Pessoa, eles nascem em João Pessoa. O Rio Laranjeiras, o Rio Timbó, são exemplos disso. O Rio Jaguaribe, né, que
nasce ali na região das Três Lagoas, próximo ali à Cruz das Armas, Oitizeiro, e ele passa pela Mata do Buraquinho, né, especificamente, mas nós temos uma grande malha de rios, de bacia hidrográfica, mas alguns rios não nascem em João Pessoa. Exemplo do Rio Paraíba e do Rio Gramame, né, que eles nascem em outras cidades. E aí a gente precisa também ter uma interação, interlocução com esses municípios. E aí dentro da legislação, né, das bacias hidrográficas, nós temos o Comitê Estadual de Bacias. Eu até coloco que talvez seja uma falha da nossa lei. Nós não temos o Comitê Municipal de Bacias. E a gente se vale muitas vezes de parcerias, né, com a universidade, com a comunidade local, de outras ferramentas de interlocução com a comunidade para poder traçar políticas públicas para isso. Mas, como eu disse, outros rios a gente precisa, depende de ação de outros municípios, ou até mesmo de outros estados. Então, não adianta só João Pessoa fazer a parte dela no Rio Gramame e Alhandra, Pedra de Fogo, Caporã, né, não fazer também a parte dele. Não adianta o Rio Paraíba a gente estar cuidando e aí ele vai chegar lá, vai desembocar no Ceauá, vai fazer a confluência ali com Santa Rita, com Bahia, e a gente precisa que esses municípios também façam a parte deles. E aí o papel do governo do estado nessa interlocução, quando a gente tem um rio que ele corta mais de um município, a competência passa a ser do governo estadual. Você tem a ESA, que é um órgão importantíssimo em relação a esse monitoramento. Então, o sistema de qualidade das águas ele é muito complexo, né? Sistêmico. E aí, falando especificamente das praias, né? A gente precisa ter uma qualidade dos rios bons para que a gente tenha praias boas. Então, esses fenômenos que recentemente têm aparecido e repercutido na imprensa e nas redes sociais, chamada de língua negra, né? Aquela desembocadura ou de rios ou de galerias pluviais que acaba trazendo essa mancha. E aí existem alguns fatores que levam a isso. Quais são esses fatores? Alguns de ordem natural. A depuração de matéria orgânica de alguns rios, ela dá uma coloração mais escura. Então, para os próprios mangues, eles têm essa conotação de depurar a matéria orgânica, a própria fauna, a própria biodiversidade, ela traz essa questão. Mas você tem, ao longo dos rios, alguns pontos de lançamentos clandestinos de esgoto. E aí, quando você junta um fenômeno natural, mas você junta com um fenômeno, né, de origem humana, que você tem essas influências, né, de lançamentos clandestinos de esgoto, você precisa intervir. E essa intervenção ela também é complexa. Ela precisa da atuação da CAGEPA, que é a responsável pela política de saneamento, né, do nosso estado. E aí, se essas comunidades elas não tiverem uma rede de coletora de esgoto suficiente para atender essas comunidades inevitavelmente elas vão lançar em fossas, sumidouros, que acabam carreando para os rios, ou até mesmo ligações diretas clandestinas. Então, se você passa em alguns rios, vou dar um exemplo aqui, dentro da nossa bica, do Parque Arrua da Cama. Tem uma comunidade local que você tem ali por trás, lá perto da Avenida Heitor Souto Maior, e você tem um afluente do rio Mandacaru, que ele está sofrendo intensas contaminações dessa comunidade. E é preciso que essa rede de coleta, de saneamento, ela seja implantada. Isso aí é responsabilidade da CAGEPA. Para que a gente, quando chegar lá no final, na desembocadura do rio, nesse caso aí do rio Mandacaru, que vai fazer a confluência com o rio Sanhauá, com o rio Paraíba, a gente vai ter o quê? A baixa qualidade da água desses rios. Isso é o que está acontecendo lá no Rio Jaguaribe, a divisa João Pessoa com Cabedelo. Você tem, eventualmente, a água fica represada, e aí quando você tem fortes precipitações de chuva, você acaba abrindo essas valetas e essa água ela acaba sendo carreada para o mar. E aí dá aquela coloração escura, com aspectos de espuma, com odor, né, forte, e aí a gente precisa tratar a causa. Isso tem acontecido no Rio Cabelo,
tem acontecido no Rio Gramame, tem acontecido no Rio Uiá, tem acontecido no Rio Laranjeiras, né? Ou seja, é uma ação que ela não depende especificamente só de uma ação da prefeitura. Ela precisa de educação ambiental, porque essas comunidades ribeirinhas elas não podem ser marginalizadas, a gente não pode criminalizar, a gente não pode chegar lá nessas comunidades, aplicar uma multa, embargar, fazer o tamponamento dessas redes e fechar, e essas pessoas vão fazer as necessidades aonde? Né? Então, é um problema de saúde pública. Saneamento é um problema de saúde. E aí você precisa de uma cobertura de um processo de saneamento. E aí, mais uma vez, eu trago essa reflexão, esse esclarecimento, né, do papel de cada órgão. Estou jogando aqui a culpa para ninguém, estou esclarecendo, né, para quem nos assiste qual é a atuação de cada um. E a prefeitura faz o quê? A prefeitura, todo esse processo, esse arcabouço socioambiental, como eu já descrevi aqui, e aí tem outros pontos, que são pontos de galerias pluviais, que são aquelas bocas de lobo, que elas recebem águas da chuva. E aí são aqueles pontos, por exemplo, ali no final do Bahamas, lá perto do Bar do Cuscuz, no Cabo Branco, ali perto do Hotel Verdiguim, Manaíra. Então, são bocas de lobo que recebem as águas da chuva, e é o que tem acontecido em João Pessoa. O mercado imobiliário em João Pessoa, inevitavelmente, tem crescido bastante. A população de João Pessoa também tem crescido bastante. Nosso clima chama não só o mercado imobiliário, mas a própria cultura local. As pessoas querem ter piscina nas casas. E aí as piscinas jogam o dreno para as calçadas. E aí o dreno das piscinas vai para as galerias pluviais. Para construir prédios, rebaixamento de lençol freático para construir subsolo. E aí até mesmo as fundações. Aquela água de rebaixamento de lençol freático é uma água que tem presença de iodo, presença de ferro, outras substâncias que tem um odor e uma coloração forte. É uma água preta. Então ela já sai e lá vai para onde? Também vai para a sarjeta. Quando ela vai para a sarjeta, ela vai para a galeria pluvial. Da galeria pluvial, ela vai para as praias. Então, nem sempre, quando as pessoas visualizarem água saindo nas galerias pluviais, mesmo em tempo de seca, né, que não está chovendo, não quer dizer que aquilo é esgoto. Às vezes pode ser água de piscina ou água de rebaixamento de lençol freático, água de lavagem de calçada, de mangueira, etc., várias outras naturezas. Só que as galerias pluviais, elas não são tubos hermeneticamente fechados, isolados e sem sujeira. Porque as pessoas veem outro problema, que é o problema do descarte de lixo irregular. E aí as pessoas jogam lixo na calçada, às vezes deixam uma sacola de lixo. A questão da educação ambiental. Educação ambiental. Passa um animal de rua, rasga a sacola, aquela sacola tal, tem um catador de reciclado, rasga a sacola. É um copinho de plástico. Um copinho de, e aí vai contaminando tudo aquilo ali, a matéria orgânica, né, que vai sendo jogada na boca de lobo, e tudo aquilo ali vai se somando. E aí, quando essa boca de lobo, muitas vezes ela está entupida, ela precisa ser desobstruída, porque senão ela vai trazer outro problema, que é a inundação das ruas na época de chuva. Sim. Então, se você não limpa as galerias pluviais, você não desobstrui, você vai ter a inundação das ruas, que é outro problema. E aí, só que as galerias vão ficando sujas. Quando essa água vai carreando e vai chegando nas águas, quando ela vai sair, que vai chegar na praia, está suja, está contaminada. E aí vem o problema de esgotos, que são ligações clandestinas de esgoto nas galerias pluviais. Então, às vezes, nós já encontramos vários casos, né, de ligações de esgoto. Às vezes a pessoa tem fossa, mas o pedreiro vai lá fazer um serviço, aí chega para fazer a solução mais fácil, aí liga direto, não, vou ligar aqui na boca de lobo. E aí já faz a ligação, às vezes o proprietário não tem nem conhecimento daquela ligação clandestina que foi feita. Mas às vezes a gente também pega pessoas de má fé que fazem de propósito, fazem a ligação porque não querem ficar esgotando a fossa. Agora, secretário, me diga uma coisa. O que é que a prefeitura está fazendo com relação a essas pessoas, empresas e casas, que têm feito esses esgotos, essas ligações, né, clandestinas? Como é que a prefeitura está fazendo? O Código do Meio Ambiente prevê uma infração ambiental, tipificada no Código como lançamento de efluentes clandestinos, passível de aplicações de multa, embargos, tamponamentos, encerramento da atividade,
cassação do alvará, né, estão dentre as penalidades que estão previstas a serem aplicadas, né, como já chegaram a ser interditados estabelecimentos até a correção, sem prejuízo da reparação do dano, o dano ambiental e o dano também coletivo, e ainda sem prejuízo da responsabilidade criminal. Então, ele responde tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito civil, também como no âmbito criminal. Essas providências, todas elas são adotadas. E aí, eu falei, né, dos pontos, né, que poderiam trazer essas contaminações das praias, e tem outro ponto, que é o extravasamento de esgoto das tubulações de esgoto. E aí nós temos que a prefeitura ela não administra, ela não fiscaliza, ela não faz manutenção do esgoto. Essa competência, essa atribuição é da CAGEP. E aí quando existe a obstrução de alguma determinada canalização, de tubulação, que ela fica obstruída, ou mesmo quando o nosso sistema de tratamento sanitário ele é tratado lá no ROGE, no emissário do ROGE. Então, todo o esgoto que ele é coletado na praia, ele é transferido, ele sai da praia e ele sai ali pelo Rio Jaguaribe, seguindo ali o Rio Jaguaribe, acompanhando a Avenida Beira Rio, e ele vai sendo levado, ele sai do Bessa, para você ter ideia, ele sai do Bessa, vai lá para a Avenida Beira Rio, ali ele sobe e aí ele vai contra a gravidade. E aí nós temos vários sistemas de estações elevatórias. E aí, quando essas estações elevatórias elas falham, se falta energia, se a bomba queima, se acontece algum tipo de variável, o que é que acontece? Por gravidade, o esgoto ele não sobe. E aí ele acaba retornando, e aí a tubulação de esgoto extravasa, e aí são aquelas tampas de ferro que ficam nas ruas. Quando a gente passa na rua, a gente vê aquelas tampas grossas de ferro, né? Aquilo ali são postos de visitas da CAGEP. E quando está extravasando, aquilo é esgoto. E quando ele extravasa, vai para onde? Para a galeria. E da galeria vai para onde? Para o mar. Então, tudo acaba, como eu estava falando aqui, acaba caindo no mar. Né? Como já dizia a música. Né? E aí, quando esse sistema de tratamento, que vai ser tratado lá no emissário, na estação de tratamento lá do ROGE, hoje, nós precisamos elevar um recalque de 70 metros. Ou seja, a quantidade de energia que é gasta para poder levar o esgoto da praia para poder chegar lá no ROGE. E aí a CAGEPA tem feito um trabalho para encurtar esse recalque, sair de 70 para 20, que é aquela obra que está sendo feita ali na Tancredo Neves, que é a transferência de tubulação. Está pegando um atalho, né? Mais curto e menos elevado. E aí é preciso uma ação conjunta, né? Para fechar, uma ação conjunta da Prefeitura, da SEMAN, da CEINFRA, que é quem faz a limpeza das galerias, a ENLU, quem faz a varrição, a coleta, a limpeza do lixo, da SUDEMA, que fiscaliza a CAGEPA, e da própria CAGEPA, que faz a manutenção da rede coletora, para evitar exatamente esses transbordos das estações elevatórias, dos postos de visita, dos emissários, evitando assim a contaminação dos rios. A gente viu recentemente aí uma imagem, uma verdadeira cachoeira de esgoto no Rio Timbó, sendo despejada por dias, né? Uma falha na tubulação. E aí, como é que o Rio Timbó sobrevive? A nossa natureza ela é muito forte, né? Porque a quantidade de esgoto que muitas vezes ela recebe e o rio continua vivo, né? A natureza ela é muito bela, ela é muito perfeita, mas o homem ele precisa fazer sua parte. Nós que fazemos parte do poder público temos a nossa responsabilidade, cada órgão dentro da sua atribuição, e aí a gente conta com parceria da sociedade de uma forma geral, da sociedade civil organizada, que são as ONGs, entidades, da academia, né, que faz a tecnologia, a pesquisa, a inovação, a ciência, né, para trazer soluções mais eficientes, e da população de uma forma geral. Não descartar lixo. A gente pegou geladeira descartada na galeria, televisão, máquina de sofá, lavar. máquina de lavar. Então, assim, não foi Deus que criou aquilo ali e botou dentro do mar, não foi a prefeitura, o governo, não foi ninguém que colocou aquilo ali, alguém foi lá e jogou metralha, joga lixo, descarta móveis e tal. Isso é um processo da educação ambiental?
Talvez de falta de educação ambiental, sim. Falta de educação social, também. Falta de compromisso com a cidadania, também. E crime, né? Porque tem vários fatores, mas tem pessoas que fazem de forma dolosa. Tem pessoas que fazem sabendo o que está fazendo, tem pessoas que fazem para Má fé, né? má fé, ruindade, né? A gente diz no linguajar popular, joga para entupir a galeria, né? Joga para entupir mesmo, que é para ver. Assim, a gente já pegou casos, para você ter ideia, um cidadão que ele tinha uma propriedade e ele cultivava uma determinada cultura. E para irrigar a cultura dele, propriedade dele, ele entupiu a galeria de esgoto, jogou, né, metralha, jogou saco de areia para que a tubulação extravasasse e a água de fezes, a água, né, de saneamento, ela é fértil para determinada cultura, né? É melhor do que fertilizante. E aí ele rompia a tubulação para que fertilizasse a cultura dele. Veja a, a malícia, né? A maldade, né? Do cidadão desse. Sim. A gente teve que pedir apoio da Polícia Militar, o cidadão foi conduzido à delegacia, a CAGEPA para desobstruir, a ENLU para fazer a limpeza, a CEINFRA para poder fazer a reparação. Então, ele mobilizou uma série de estruturas para poder reparar o caminho normal da rede coletora, porque ele queria somente irrigar a propriedade dele. Então, assim, esses casos, é um exemplo, né, que eu estou citando de pessoas que fazem de uma forma criminosa, né, e aí precisa ser rígido, precisa ser para que condutas como essa não se repitam. Veja só, o senhor falou que tem uma questão dos pontos, né? Que são pontos de alagamento. Eu vi uma pesquisa em que o pesquisador dizia que o grande problema de João Pessoa, no caso, seria o solo. Né? Muitas vezes o solo é arenoso. Isso, de certa forma, digamos assim, implicaria um problema a mais para ser resolvido, né? E outra coisa que eu queria saber, assim, o que é que a população pode fazer para identificar quando é um problema da CAGEPA e quando é um problema que está sendo, que diz respeito da prefeitura. Porque o que eu percebo, sabe, muitas vezes a população, às vezes, ela não sabe a quem ela deve recorrer na hora que ela vê um problema como esse. Como é que a pessoa tem que fazer nesse caso? De forma bem objetiva e didática, eu falei aqui o que é uma boca de lobo, que é uma galeria pluvial. Sim, e isso. falei o que é um posto de visita, que é um PV da CAGEPA, que é aquela tampa de ferro que fica na rua. Sim. Então, quando for tampa de ferro que está na rua, é um PV, posto de visita da CAGEPA. Então, é o extravasamento, aquele caixa de gordura que está extravasando, seja da calçada ou seja da rua, seja saindo do estabelecimento ou seja saindo diretamente da rua, a responsabilidade é da CAGEPA, porque é esgotamento sanitário. Entendi. E quando é uma galeria pluvial, que é aquela que está que é a boca de lobo, né? Que ela está entupida, extravasando, ou que é o que as pessoas mais constatam. Está lá na praia e está vendo a galeria saindo água suja. Aí, às vezes, as pessoas sempre remontam a responsabilidade para a prefeitura. Isso. Só que é preciso saber a causa. Assim, a causa que aquela água está saindo ali é por falta de uma ligação clandestina na galeria, se for a prefeitura. Sim. Mas é porque tem um posto de visita lá na frente que está extravasando e a água acabou indo para alguma boca de lobo e chegou na praia, aí vai ser CAGEPA. Então, para a população entender, se for PV, CAGEPA. Se for galeria, prefeitura. Professor Guido, e assim, o que é que a tecnologia ela pode tem contribuído bastante, né, nesse processo, está sempre dialogando com várias áreas de conhecimento, e como é que a tecnologia pode contribuir ainda mais nesse sentido? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a professora Maria Cristina, o secretário Elson, por virem aqui em Ciência na Cidade, esse espaço que a gente está usando para divulgar as ações da gestão, o prefeito Cícero Lucena, o prefeito Léo,
para quem está assistindo entender o que está acontecendo aqui, né? Quando eu fui convidado, né, a contribuir na gestão como secretário de Ciência e Tecnologia, o prefeito Cícero, a encomenda, né? O desafio foi ciência e tecnologia e inovação em todas as áreas da prefeitura, em todas as secretarias. Aqui a gente está tendo um caso concreto, né? A CECITEC está funcionando como uma ponte, né, aproximando o problema, que o Edson colocou aí, os inúmeros problemas, são coisas difíceis de resolver, e o que a gente tem hoje um comportamento muito reativo, né? E a gente aqui na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a professora Maria Cristina vai trabalhar, vai colocar aqui o que ela está fazendo, mas a gente mobilizando a nossa universidade, temos 90 mil pessoas atuando nas universidades em João Pessoa, professores, servidores, estudantes de graduação e pós-graduação, fora os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, que a gente também está estimulando, né, trabalhando na educação, estimulando eles a pensar em solução. Mas o papel da CECITEC, respondendo a demanda lá, 3, 4 anos atrás do prefeito Cícero Lucena, a gente está fazendo essa ponte. O Edson tem uma série de problemas e a gente tem 90 mil pessoas nas universidades que ficam procurando problemas. Se não tem um problema real, tem que inventar um problema para o aluno fazer ali o trabalho de fim de curso, né? A tese, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, o professor fazer sua pesquisa. Então, a gente aqui... E como é que é essa ponte? Essa ponte deu um trabalho danado para construir. Foram 2 anos para a gente criar uma agência de inovação para que recursos da prefeitura, né, fossem transferidos para essa agência, que abre editais. Temos um programa de apoio a projetos, e a professora Maria Cristina é um caso de sucesso disso. A gente passou o recurso aqui numa conversa, né, da CECITEC com a SEMAN, o Edson esteve aqui com técnicos, com outros profissionais da SEMAN, a gente discutiu quais são os problemas que a universidade pode ajudar. Ele listou vários problemas, a gente repassou recursos para a agência de inovação, abriu editais, e um dos problemas é a qualidade da água, e agora a professora Maria Cristina vai dizer qual é a contribuição dela, né, na solução desse problema, que é gravíssimo, que significa o seguinte: demos alguns passos, mas ainda tem muita coisa para fazer, porque está muito claro do diagnóstico e da explicação de Wellington, que o poder público, a prefeitura, a CAGEPA, está todo mundo reagindo. A gente detectou um problema, a gente vai lá e tenta corrigir. A gente precisa trabalhar com tecnologia, com robótica, com sensores, com coisas para a gente detectar antes, né, de a coisa ficar mais complicada. Então, próximos editais aí, o pessoal da universidade já vai se organizando, que a gente deve estimular pesquisas nessa área para a gente ser mais proativo, a gente detectar antes do problema acontecer e tentar corrigir na fonte. Então, professora, agora acho que... Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradeço mais o convite. Então, eu trabalho com ecologia aquática. O meu maior desejo é limpar os rios poluídos. Só que fica meio difícil, né? Porque, como o secretário Elson já falou, a gente tem graves problemas de lançamento de esgoto dentro dos ambientes aquáticos. Então, a gente busca formas mais, a gente costuma até chamar soluções baseadas na natureza, que são formas mais simples, mais eficazes de resolver o problema. E a gente busca aplicar isso de maneira que tenha um real efeito, que é a redução dessa poluição nos rios. Até porque nós temos responsabilidade com a questão mesmo do turismo, as praias, né? Que é um foco que tem, como já foi falado também, recebido várias críticas em relação à qualidade da água dos rios que está chegando no mar. Lembrando que entre o rio e o mar a gente tem estuário. Então, essas águas pretas que chegam na praia, elas acontecem porque, por termos pouca chuva ao longo do ano, nós temos as chuvas mais concentradas, o que é que vai acontecer? Os estuários fecham. É o que a gente chama, a barra está fechada. Então, quando essa barra está fechada, o que vai acontecer? Todo o rio, né, com todo o esgoto que está chegando, ele vai metabolizando ali mesmo no estuário. E a barra está fechada. Ou seja, não recebe água do mar para dar uma limpada nesse estuário. Então, o que é que acontece? Quando abre, porque choveu, está sempre associado à chuva, está entrando mais água, porque as galerias pluviais estão jogando água nos rios também, o que é que vai acontecer? Toda essa água que estava represada, que estava ficando bem escura por conta da metabolização. Imaginem o chorume.
né? A gente tem lixo orgânico, vai largar o churume, que é aquele líquido preto. No estuário vai acontecer a mesma coisa, a matéria orgânica vai decompondo e vai gerar esse líquido preto, que muitas vezes está depositado no sedimento. Então, o fundo do estuário, né, a areia do estuário, vai recebendo esse material e ela é bem escura, forma uma lama. Então, quando essa barra abre de repente, o que é que acontece? Além da água suja sair, toda essa lama vai junto. Então, isso provoca essas plumas, né, que a gente vê de água preta que chega no mar e que realmente tem muito matéria orgânica em decomposição e de coliformes, etc., como já está comprovado. Uma proposta que eu acho que poderia ser feita e pensada é a gente tentar manter essas barras abertas. Então, se houvesse uma tubulação que fizesse uma drenagem para o mar, o que é que ia acontecer? O mar entrava, mesmo quando a gente tem a praia um pouquinho mais alta, se a gente tiver uma tubulação, o mar entra no estuário e vai limpando o estuário. E na hora que o mar seca, essa água vai saindo e a gente não deixaria acumular tanto tempo essa matéria em decomposição. Então, qual seria o impacto no mar? Muito menor e diluído ao longo do tempo, porque a gente teria água entrando. Nós já temos trabalhos de pesquisa também que mostram, quando a barra está fechada, lógico que o estuário vai perder qualidade, vai ter menos oxigênio, vai ter mais compostos tóxicos como a amônia. Então, tudo isso leva a que essa água vá degradando. Se ela não sair de repente quando chove demais, e ela tiver essa entrada, né, esse fluxo de entrada e saída de uma forma permanente, nada disso vai acontecer. E a gente teria essa passagem normal, que é até bom para o próprio estuário, porque vai ter água mais oxigenada, menos toxinas, etc. Professora, se a senhora só permite, é o que acontece, por exemplo, com o gramame e o cabelo, que ele é mais aberto, Então, né? Aí o você aí Jaguaribe, não vê a pluma. é o Jaguaribe que ele fica fechado e o O Paraíba você não vê. o Paraíba você não tem essa impressão. O certo é o quê? É as barras serem abertas. Por quê? Porque a gente também precisa, para a biodiversidade, que haja esse caminho aberto. Muitos peixes entram no rio, no estuário, diariamente para se alimentar. Se a barra está fechada, eles não entram. Então, muitos peixes saem do estuário também para o mar. Então, eles entram para a reprodução, eles entram para a alimentação. Se a barra está fechada, eles não têm como fazer esse fluxo. Então, sempre que a gente tem um rio muito mais aberto, como por exemplo o Rio do Cabelo, que não fecha, o que é que vai acontecer? A gente não chega a ter essa água do estuário tão degradada. E quando abre, de repente, não forma essas línguas que a gente vê. A gente vê isso em todo lado. Uhum. A gente vê em Recife, outro dia estava em Recife também, numa época de chuva, foi uma língua negra, em Boa Viagem. A gente vê isso em todo lado. Por quê? Porque as barras fecham. E por que é que as barras fecham? Porque, na verdade, a gente passa a ter muito menos chuva do que deveria ter, e com isso a gente limita esse fluxo de água entre o mar e o ambiente de rio estuário. Então, essa seria uma proposta que eu faço essa sugestão, inclusivamente para Jacarapé, para o Rio do Cabelo não precisa, mas também fecha a do Timbó. O Timbó vai para o Jaguaribe. Jaguaribe. Mas todos os rios que têm esse problema de pluma, o Jaguaribe lá na parte do Rio Morto, lá na Intermares, tudo isso poderia ser resolvido se a gente tivesse um fluxo contínuo. Então, essa é uma solução. Mas, o que é que a gente busca com esse projeto? Então, a gente, como eu falei, trabalha com ecologia aquática, o nosso objetivo é recuperar os rios. Os rios urbanos sofrem mais, né, porque estão junto às pessoas e as pessoas têm esgoto e o esgoto acaba chegando nos rios de alguma forma. Então, a gente utiliza, como eu já falei, as soluções baseadas na natureza, utilizando as próprias plantas ou uma comunidade chamada de biofilm. O que é essa comunidade biofilm? A comunidade biofilm ela é formada por algas, micro-organismos, bactérias, fungos e por aí fora, que elas são uma comunidade completa e elas conseguem degradar a matéria orgânica, absorver nutrientes, produzir alimentos, produzir oxigênio. Elas são muito benéficas para a natureza. E são elas que são responsáveis pela capacidade de autodepuração de um rio. A gente sempre ouvia falar, né? O rio tem capacidade de autodepuração. Hoje não tem mais. Por quê? Primeiro que a gente extrapola a quantidade de nutrientes que joga nos rios. Mas também porque essa comunidade desapareceu. E por que essa comunidade desapareceu? Porque essa comunidade ela precisa de um substrato para ela se fixar. Então, se a gente tem pedra no rio, ela vai ficar sobre a pedra. Quando a gente pisa no rio, não escorrega. Por quê? Porque tem um limo. Esse limo, ele é essa comunidade. Então, o que é que nós temos hoje nos rios? Os rios completamente assoreados.
O que é que isso significa? Que a gente não encontra mais pedras nos rios, não encontra mais material de substrato que questão do possa solo aderir. também, isso, né? Então, como a gente só vai ter areia, essa comunidade não vai se instalar sobre a areia. Então, a gente, repara, estamos colocando 2 impactos negativos no rio. Primeiro, a gente aumenta a quantidade de poluição que a gente joga, principalmente na forma de esgoto, que é matéria orgânica. Segundo, a gente, com o desmatamento, com a ausência das matas ciliares, a gente não protege o rio do assoreamento. Então, com isso, a gente retira essa comunidade. Então, qual foi a nossa proposta? O que a gente pensou em fazer para resolver esse problema, né? A gente precisa de biofilme. A gente precisa de biofilme porque ele faz a autodepuração. Mas a gente não tem substrato, então vamos arrumar substratos artificiais. Então, a nossa proposta inicial, nós começamos com substratos de plástico, cortinas de plástico que a gente coloca no rio. E tivemos um projeto, né, isso foi aplicado. Então, aquilo que a gente está propondo neste projeto, né, nessa atual parceria com a Prefeitura, através do financiamento pelo Inovatec, meio que repetir algo que a gente já viu que funciona e que é eficiente, né, que é a colocação do substrato artificial. O que é que tem de inovação no projeto? A inovação é que nós temos agora a substituição do plástico, porque algumas pessoas nos criticavam, vocês estão botando plástico no ambiente, se bem que a gente substitui esse plástico a cada ano, né, para evitar que ele degrade lá no ambiente, ele não chega a degradar. A gente consegue retirar o todo e substituí-lo por plástico novo todo ano. Só que, como houve essa crítica, e a gente concorda, né, porque não usar materiais orgânicos, dessa vez, esse projeto, a gente está testando casca de coco. Então, a casca de coco, por ser um material natural e ela é muito fibrosa, ela vai aderir muito biofilme nesse processo. Então, a gente não tem resultados, né, com a casca de coco, mas, dando certo também, a gente passa a usar a casca de coco ao invés dos plásticos, e isso pode até permanecer mais tempo, fazendo com que o próprio projeto possa ficar mais barato pela não necessidade de substituição desses substratos. Então, a gente continua inovando, né, dentro de algo que já tinha sido comprovado. A gente no Rio do Cabelo, com o projeto de doutorado da minha aluna Flávia Martins, a gente conseguiu deixar a água do rio do Cabelo completamente transparente. Então, a gente conseguiu aumentar em 9 espécies as espécies de peixes, a gente conseguiu aumentar em 5 espécies de plantas aquáticas, as macrófitas. O rio demonstrou muito melhor qualidade. Mas não adianta a gente só fazer um trabalho no rio se a gente não trata esgoto, né, que é um dos principais problemas que a gente tem. Então, a gente não quer enxugar gelo, a gente quer realmente que seja um negócio mais definitivo. Para isso, as propostas são as fossas ecológicas. Então, a gente tem desenvolvido também fossas ecológicas. Repara, eu não sou engenheira sanitarista, mas tive que uma coisa que buscar... Parceria, né? Eventualmente, esgoto. traz alguém para o grupo. Isso, a gente teve que ir buscar tratar o esgoto para que o esgoto não chegue no rio e a gente consiga resolver o problema da poluição no rio. Então, nós temos fossas, desde fossas individuais, né? A gente desenvolveu fossas, patenteou pela universidade, desde fossas individuais, por exemplo. A gente já desenvolveu fossas tão simples e tão baratas que com menos de 3 mil reais a gente consegue fazer uma fossa para uma família de 4 pessoas. Então, qualquer pessoa que uma beira de rio, porque, né, o secretário Elson falou da questão normal, né, convencional, que é a coleta do esgoto, levar para uma estação de tratamento de esgoto, que é o convencional. Só que isso traz graves problemas, né? O próprio Elson falou que, às vezes, as elevatórias não funcionam por algum problema. Então, a gente conseguiria resolver todos esses problemas, porque a gente trataria o esgoto no local. E tratando o esgoto no local, a gente vai ter várias vantagens. Primeiro, muito mais barato, porque não precisa de transporte, não precisa ter uma grande estação para fazer esse tratamento, porque até os efluentes das estações de tratamento de esgoto vão gerar outros problemas nos rios, porque o nosso sistema de tratamento de esgoto, que é a lagoa de decantação, ele não vai ser adequado para ter um efluente de boa qualidade. Então, com as fossas ecológicas, cada um trataria seu esgoto na sua casa e estava resolvido. Essas fossas ecológicas que a gente está propondo não precisa esvaziar. Então, porque muitas vezes as pessoas, pelo menos água cinza, né, que é aquela água servida, joga na rua para não encher a fossa. Então, não precisa, porque ela não vai encher, ela vai ter um sistema de biorremediação com micro-organismos, mas também com plantas. Então, as plantas vão absorver toda essa água e vão evaporar para a atmosfera. Então, é um ciclo fechado que não vai, ou se gerar alguma quantidade de efluente, que também não é negativo, esse efluente serve como biofertilizante para fazer tudo isso. Então, a gente está até com um projeto de fazer tratamento de esgoto nas casas
usar esse efluente para fazer depois quintais produtivos. Então, as pessoas poderiam estar usando a própria biofertilizante gerado pelos sistemas para fazer quintais produtivos nas próprias casas. Porque não as pessoas produzirem seus tomateiros, suas alfaces, suas couves, seu pimentão, seu coentro na própria casa. Então, de uma forma orgânica, de uma forma muito mais saudável. A gente sabe que as coisas estão bem caras, né? E a tendência é piorar. Então, era interessante a gente fazer sistemas fechados em que o próprio efluente do tratamento de esgoto chegue na produção de alimento. Então, isso é uma opção, porque não estaria mais jogando nada no ambiente. Deixa eu entender, porque aqui a gente está comunicando para a sociedade, mas a gente também, eu e o Wellington, a gente está entendendo o que é que o pessoal na universidade está propondo. Então, essa ideia me parece muito interessante. Aí, a questão, estava conversando antes aqui do nosso podcast com uma professora, e assim, a prefeitura, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela tem esse papel de estimular, colocar o desafio, colocar o problema, vem as soluções. Tem um segundo passo que é uma eventual criação de uma startup e de uma produção industrial. A professora Maria Cristina colocou um custo de R$3.000 para fazer isso. E aí é um desafio, que queria que a senhora comentasse o seguinte: tem como baixar esse custo se a gente estruturar, né, uma operação de uma startup ou de uma empresa para ter uma produção industrial em escala? Como é que seria isso? Porque para mim, principalmente quando entra nessa parte mais de seres vivos, aí, sejam animais, sejam plantas, micro-organismos, etc., é uma coisa, assim, primeiro que tem muita oferta de financiamento, inclusive internacional. Quer dizer, uma coisa que a gente pode fazer juntos e buscar recursos maiores, né? Porque a gente aqui, esse programa que eu mencionei no início, né, que está financiando o projeto, é um programa que em pesquisa a gente chama de seed money, é um capital semente, é um investimento semente. A gente está plantando uma semente e aí começam a surgir boas soluções que eventualmente vão precisar de mais recursos para o desenvolvimento, seja de mais pesquisas, para a gente ter resultados mais confiáveis, mais provados, mais testados, como também de produção industrial. Como é que a gente escala isso para a gente ter, por exemplo, aí uma eventual parceria com a Secretaria de Habitação, né? Assim, vai fazer um conjunto. Então, vai fazer o conjunto ideal que já trabalha essas fossas ecológicas, já inclusive com as hortas comunitárias, um pacote aí, ou seja, um projeto da prefeitura já prevê, né, que venha esse tipo de coisa. E aí eu queria que a senhora comentasse um pouco disso, como é que a gente aumenta a escala, porque aí projeto de pesquisa, eles receberam um problema, estão testando uma solução com algumas amostras, e aí vão avaliar se deu certo, se não deu certo. Essa ideia do custo já é um bom indicador que tem gente pensando, né, numa transferência para a sociedade, né, de sair ali da universidade e realmente fazer uma entrega para a sociedade. A gente, enquanto prefeitura, como nós colocou, tem várias coisas que a gente faz ações que envolvem várias secretarias. Então, a habitação, que trabalha ali os conjuntos habitacionais populares, por exemplo, esse conjunto ali está realocando o pessoal que está na margem do Rio Jaguaribe, é um case, já está acontecendo. Então, como é que a gente, né, vai para uma escala industrial para a gente ter isso num custo o menor possível e em condições de realmente implantar em vários locais? Então, a gente, na realidade, a gente desenvolveu uma fossa ecológica a partir do tanque de evapotranspiração que foi proposto pela permacultura. Só que a diferença do nosso é que ele vai tratar as duas águas juntas, não precisa separar as águas na residência. Enquanto que na permacultura eles separam as águas. Então, além disso, a gente viu alguns problemas. Por exemplo, os primeiros que a gente instalou assim, em maior escala foi na praia de Jacarapé. Então, ali não poderia construir com alvenaria, porque é uma área de mangue, é uma área de praia. E o que é que a gente pensou? Vamos fazer com caixas d'água. Então, esse sistema que eu estou falando para vocês, que é mais em conta, né, que é menos de R$3.000, ele considera a construção como uma caixa d'água. Ou seja, numa manhã a gente consegue instalar uma fossa e já deixar funcionando.
Se a família for um pouquinho maior, vai ser um pouquinho mais caro, porque a caixa d'água terá que ser maior. Então, isso já é uma adaptação. Não vai ter mão de obra, além de dizer mão de obra de construção, né? Vai ter mão de obra de implantar as camadas filtrantes, mas é um valor muito em conta, considerando, por exemplo, na escala da CA, uma fossa custa R$9.000. Então, se a gente já consegue instalá-las sem perigo de vazamento, porque às vezes a gente também fazia as fossas ecológicas, mas via que as plantinhas à volta cresciam, ou seja, é sinal que está vazando. E aí eu pensei em algo que fosse mais estanque, né? Uma caixa d'água, a gente resolveu esse problema. Então, a gente já tem, por exemplo, na praia de Jacarapé, todas as fossas daquelas casas que estão lá na parte de baixo da praia, todas elas têm fossas ecológicas do tipo T-Wetland, que a gente denominou T-Wetland Flex. Por quê? Porque ela é flexível. Ela pode ser instalada em qualquer lugar, seja numa beira de rio, numa praia. Pode ser feita numa palafita. Imagina que você tem... Aqui a gente não vê palafitas, mas em Recife a gente vê palafitas nos estuários. Porque da mesma forma que você tem a casa da palafita, você teria uma estrutura para colocar uma caixa d'água, fazer a tua fossa. Seu tratamento da E água. o tratamento já ali já é água tratada para dentro do rio. A gente pode ter casas-barco, a gente não tem aqui, mas tem na Amazônia. Muitas pessoas moram nos barcos e os barcos dentro dos rios. Então, a gente está criando uma forma de tratamento de esgoto que ela pode ser instalada em qualquer lugar, através dessas caixas d'água. Então, isso resolveria graves problemas ambientais que a gente tem. E a gente tem um sistema coletivo, né? A gente pode pegar uma rua inteira e tratar nos sistemas de T-Wetland convencional. Também tem uma dúvida em relação à atribuição de competência, né? A política de saneamento, a gente sabe que é uma política estadual, regulada pela CAGEP. A implantação dessas soluções, de uma forma geral, elas compõem um sistema de tratamento de esgoto. A prefeitura, né, se ela tivesse a iniciativa e o interesse em financiar ou implantar em determinadas ações, ela teria atribuição para isso ou seria uma atribuição da CAGEP? Porque, salvo engano, teve esse projeto, foi financiado pela CAGEP, acho que no Cariri, salvo engano. Foi? Não. Eu acho que o que a CAGEP está fazendo a implantação é do sistema SARA. É um sistema que é completamente diferente, a qualidade... É um wetland. Não. Não. O sistema SARA, ele é tipo um sistema WASP, mas ainda tem uma lagoa de hidratação, ainda tem... É um sistema Entendi. convencional reduzido. Mas a qualidade do efluente é bem diferente. Entendi. Aí, mas nessa esfera de competência, seria necessário que a prefeitura tivesse interlocução com a CAGEP ou estaria dentro das atribuições, a prefeitura talvez pudesse ter essa liberdade de fazer a implantação desse sistema? Eu não sei te dizer em termos normativos, mas eu acredito que há locais que a CAGEPA não vai fazer tão cedo esse tratamento de esgoto, principalmente em áreas periféricas ou em áreas que ela não tem esse transporte, porque as nossas estações de tratamento são nas extremidades da cidade. Nós temos uma em Mangabeira e temos outra no Roja. Então, em determinados locais, ela não consegue ainda fazer todo o transporte, toda a coleta para levar para essas estações de tratamento de esgoto. Então, eu acho que fazendo essa parceria, fazendo essa interlocução com a CAGEPA, seria interessante ver áreas que não seriam tão cedo atendidas pela CAGEPA e fazer esses sistemas convencionais. A gente tem trabalhado também, conversado junto com a CAGEPA, para que ela veja isso em cidades de menores dimensões. Então, temos uma proposta aí para trabalhar com cidades até 5.000 habitantes, 10.000 habitantes e fazer a universalização. A gente também teve um projeto que acabou não ir para frente, questões burocráticas com a universidade, aquela dificuldade que eu falei para vocês. Enfim, mas a gente está com 40 e poucos minutos para terminar. Eu gostaria de agradecer, sobretudo, a professora, professor Guido, secretário, muito obrigado. O Ciência na Cidade está aberto a novas parcerias, a novos debates. A gente está aberto para vocês falarem o que vocês quiserem. Esses microfones são de vocês também, né? E agradecer de antemão, né? E gostaria de uma palavra final de vocês em relação a tudo isso que está acontecendo aqui. Foi tão bom que acabou rápido. Que é bom, dura Mas é o pouco, primeiro, né? é o primeiro. É o primeiro, virou parece, pouco. Parece que passou tanto tempo. Só agradecer o convite, porque o tema é bastante palpitante e eu acho que uma grande ação que a gente deixa, Guido e professora,
quanto a população ganha da interação do poder público com a academia. Eu acho que soluções, né, que são criadas, são sugeridas, acho que acho que esse é o sistema, né? Então, a ciência ela avança para facilitar o nosso dia a dia, e eu acho que esse espaço aqui é um espaço de divulgação de exemplos como esse. Então, parabéns pelo projeto, e dizer que a gente continua abertos, né, a parcerias, e que o sistema, como você colocou, o ecossistema da Inovatec abre essa possibilidade de financiar projetos de pesquisa e extensão. De minha parte, eu estou assim, bastante contente de ver os primeiros resultados. Assim, esses 3 quadros que a gente vê, todos eles a gente está tendo resultados muito bacanas por conta disso. Eu sou professor e a gente, inclusive quando o prefeito me convidou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu fiz uma reflexão que eu já estava atuando aqui há mais de 20 anos e eu já executei projetos em parceria com Japão, China, Itália, França, não sei quem, Estados Unidos, Caixa Prego, e nunca tinha executado nenhum projeto com foco em João Pessoa. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu acho que a gente está conseguindo quebrar esse afastamento aí, né, da nossa comunidade de pesquisa. E os resultados estão sendo excelentes. Todo mundo que está vindo aqui, a gente está assim, já vislumbrando, porque aqui está muito claro um negócio, certo? Tem uma empresa aí, certo? Uma indústria que a gente vai trabalhar para... Cada projeto desse é uma novidade excelente, né? a Assim, gente vai abertura trabalhar pra- para apoiar, como eu disse, as próximas fases. Apareceram as soluções que são economicamente viáveis. Então, entra um outro grupo de pessoas, um outro tipo de financiamento para, junto com vocês, pensar o que seria essa industrialização desse resultado, que parece ser muito promissor. Aí o Elson colocou essa questão de a prefeitura tem autonomia para estimular isso e para ter algum programa de financiamento, né? Porque a gente tem o que a prefeitura atua nessa parte social, de moradia social. Tem os conjuntos que a gente faz, tem agora apoio financeiro para reformas, e a gente pode desenhar alguma coisa nessa linha de tratamento de esgoto em áreas, em comunidades que não têm, né, por uma questão, a coleta, por uma questão de financiamento. Então, já temos aqui um bom problema para trabalhar. Então, eu acho que essas parcerias elas são extremamente importantes. E a Universidade Federal, né, as universidades em geral, elas estão aí para isso, buscar soluções. Então, para isso que a gente faz pesquisa. E eu acho que o objetivo é esse, é colocar em prática. Não adianta só a gente fazer pesquisa e publicar em jornais e revistas científicas se a gente não aplica, né? Então, eu quero agradecer, né, a questão da prefeitura pelo financiamento dos projetos, pela abertura que está nos dando de levar mais além esses processos, e parabenizar o podcast de vocês, porque eu acho que a população precisa acessar essas informações, porque tem que saber o que está sendo feito na cidade. Com certeza. Estamos começando, né, professor? Estamos aprendendo também com todo mundo. Gente, muito obrigada. Bom dia para vocês. E até a próxima, até o próximo Ciência na Cidade.